Boa tarde, meu nome é Larissa e eu sou do Conexão Biotech. Nós vamos abrir esse evento com o professor doutor Brígido Marcel. E antes da gente começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Então, primeiro a gente quer agradecer ao Decanato de Extensão por realizar a Semana Universitária em mais um ano. A gente também gostaria de agradecer ao Instituto de Biologia por ter cedido o espaço, por ter aceitado a nossa proposta. Também quero agradecer ao professor Brígido por ter aceitado participar e nos contar um pouquinho mais sobre como está sendo a questão da imunoterapia durante a pandemia. E então eu quero deixar registrado aqui para vocês que a gente vai fazer as perguntas no final da palestra. E para quem tiver inscrito no Conexão Biotech, o formulário de presença também vai ser aberto só no final da palestra. Quem não se inscreveu ainda, dá tempo, vai lá no Siga e se inscreva. E com isso, eu gostaria de apresentar o professor Marcelo Bristo. O professor possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestrado em Ciências Biológicas pela USP e doutorado em Bioquímica pela USP, com parte de trabalho na Tufts University, em Boston. Atualmente é professor titular do departamento e tem experiência na área de bioquímica e imunologia, com ênfase em biologia molecular e bioinformática, atuando principalmente nos seguintes temas: anticorpos recombinantes, genômica e transcriptômica, expressão heteróloga e phage display. Pode começar, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer ao convite e eu acho muito importante, né, essa semana, uma coisa, um evento que a gente tem que valorizar na universidade, essa questão da semana universitária, que é uma situação onde a gente pode realmente discutir temas um pouco mais amplos do que a gente está no nosso dia a dia, né? Então é muito bom, muito salutar para a formação de todos nós, né? Então eu vou passar aqui para os slides, a minha apresentação hoje é exatamente falando sobre a imunoterapia e como que a imunoterapia está servindo aí para tratar o Covid. Né? Está aparecendo uma tela aí? Oi, professor, ainda não. O senhor pode clicar em Share Screen? Não, eu estou vendo aqui, acho que esse aqui ó, pronto. Estava faltando selecionar, agora está, né? Agora tá. Bem, então, como Larissa já falou, meu nome é Marcelo de Macedo Brígido, eu sou professor titular do Instituto de Biologia Celular, do Instituto de Biologia, do Departamento de Biologia Celular, do Instituto de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouco de imunoterapia em tempos de Covid. E para falar sobre isso, a gente tem que voltar no tempo, bastante no tempo, né? Pelas fotos, a gente vê que a gente está há muito tempo atrás, né? Essas fotos são de Emir von Behring Kitasato, né? Emir von Behring Kitasato, que são pesquisadores que estão relacionados a... Deixa eu só um minutinho aqui. Vocês estão vendo aqui, esse aqui é o von Behring, esse aqui é o Kitasato. Esses dois pesquisadores, um pesquisador alemão e um japonês, eles trabalharam nos primórdios da imunologia, imunizando animais, né, bichinhos de laboratório, que a gente vê uns preazinhos, né, o porquinho da Índia, como a gente chama, e ele imunizava esses animais, injetava nesses animais proteínas ou extratos de bactérias, e eles viam então que esses animais desenvolviam
alguma coisa que atacava essas bactérias, né? Então, ele injetava a bactéria morta da difteria e o animalzinho desenvolvia alguma coisa que combatia essa bactéria, né? Eles chamaram isso, eles trabalharam juntos, e eles chamaram isso de antitoxinas, né? Não sabia, eles não tinham ideia de dizer direito o que era, mas sabia que os animais, os mamíferos, eram capazes de produzir antitoxinas, né? Alguma coisa que combateria, então, as toxinas de um certo patógeno, de um certo agente agressor, né? Essa ideia evoluiu rapidamente e virou, então, o que a gente chama de soroterapia, né? Então, já no final do século XIX, a soroterapia já era uma realidade, né? E como é que ela funcionava? Né? Ela funcionava, né, os pesquisadores injetavam em animais, principalmente cavalo, que é um animal muito grande, né, tem muito sangue, ele injetava algum extrato bacteriano, alguma coisa, uma preparação viral, o animal produzia essas antitoxinas, como eram chamadas, né, e essas antitoxinas, então, eram tiradas, removidas, né, o sangue do animal, do cavalo, era então injetado nas pessoas, certo? E isso protegia. Protegia contra a difteria, protegia contra tétano. Então, estava iniciado aí uma nova área da medicina, né, que era exatamente a soroterapia. Né? Era a terapia onde era usado soro de animais, certo? Esses animais então imunizados, né? Essa figura aqui, esse desenho, é claro, é uma brincadeira, né? Mas ele é um desenho, uma caricatura da época, que mostra aqui uma pessoa, né? Um boticário, né? Um cara que trabalha no boticário, tirando, extraindo do cavalo, né? Numa torneirinha aqui, tirando aqui um copo, né? De alguma coisa que seria as antitoxinas. É lógico que a terapia não é nada assim, né? Isso é feito em condições de limpeza, etc., né? E o sangue é processado e é injetado nas pessoas. Mas aqui para ter uma ideia do que se imaginava da visão popular do que era a soroterapia lá no final do século XIX, certo? Então ela revolucionou porque ela poderia agora tratar enfermidades infecciosas, né? E o que eram essas antitoxinas? Na verdade, quem caracterizou essa substância mais tarde foi Paul Ehrlich, né? Também aí na virada do século XIX do século XX. E Ehrlich, ele chamou então essas antitoxinas de anticorpos, né? E ele mostrou que esses anticorpos eram moléculas, né, que já estavam presentes no soro tanto dos animais quanto do soro humano, e que esses anticorpos eram capazes de atacar, né, algum patógeno e inferir imunidade a uma certa doença, certo? Paul Ehrlich foi, na verdade, hoje a gente considera Paul Ehrlich um dos pais da imunologia, né? Ele trouxe a ideia da antitoxina, né, como primeira ideia de imunidade, né, a ideia de alguma coisa que protege a gente contra, no caso, contra agressores, contra patógenos, né? E ele foi um dos primeiros ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina em 1908. Né? Mas o que são esses anticorpos, né? O que Paul Ehrlich chamou de anticorpo, né? E por que isso protege a gente contra patógeno, contra doenças, né? Como é que isso pode ser a base da soroterapia? Né? Então, os anticorpos são moléculas imunes, né? São moléculas que são produzidas pelo sistema imune, e elas são produzidas a partir de um certo tipo celular, que é o linfócito B. O linfócito B é uma célula que circula no sangue da gente, né? Dos animais, né? E essas células, quando encontram um antígeno, quando encontram um antígeno, só um minutinho. Quando encontram um antígeno, eles sofrem uma transformação, eles se ativam
E esse linfócito ativado, ele vai poder se transformar em várias coisas. Ou ele se transforma em uma célula totalmente diferente, aumentada, gigante, que a gente chama de célula plasmática, e essa célula plasmática, ela se transforma em uma fábrica de anticorpo e produz um monte de anticorpo e depois morre rapidamente. Ou então esse linfócito, em uma outra circunstância, ele pode ir para um linfonodo, né, onde ele vai... Linfonodos são estruturas imunes, né, são órgãos imunes que ficam distribuídos pelo corpo, e onde onde os linfócitos são trabalhados de forma, são transformados em outros tipos de célula, né? Então, o linfócito B entra aqui, ele é trabalhado aqui, ele interage com outras células, com o antígeno, ele é selecionado aqui, e ele sai do linfonodo na forma de um linfócito transformado, né? Ele se transforma, ele aumenta a capacidade de ligação ao antígeno, ele aumenta a afinidade pelo antígeno, e ele pode sair daqui de novo formando uma célula plasmática, né, que é uma célula, uma fábrica de anticorpo, e produz anticorpo e morre logo, e morre, né, mais tarde. Essas células plasmáticas que saem do linfonodo, elas têm uma vida mais longa. Ou então elas podem sair daqui e se transformar num linfócito de memória, né? Esse linfócito de memória vai então simplesmente, ele vai ficar quietinho lá dentro do organismo e esperar ser estimulado em algum momento pelo antígeno de novo e produzir essas células plasmáticas que são de alta afinidade. Então, o linfócito ou produz rapidamente anticorpos de baixa afinidade, ou ele vai para o linfonodo, se transforma em um linfócito que produz anticorpos de alta afinidade e que podem virar memória ou produzir anticorpos de alta afinidade. Então, essa é a história dos anticorpos, né? A gente vai, lógico que eu estou colocando isso de uma forma super superficial, que não é o objetivo dessa apresentação detalhar isso, mas assim, para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar nos próximos slides, né? Bem, mas voltando lá na soroterapia, a soroterapia ela foi uma técnica que foi muito desenvolvida, né? A utilização de anticorpos para proteção, ela foi uma coisa que revolucionou realmente a história da medicina. Ela foi prêmio Nobel também para Emil Berg e Kitasato, né? E também aqui, ó, tem até aqui um frasquinho. Esse frasquinho aqui é o frasquinho onde eles guardavam a imunotoxina, a antitoxina, como eles chamavam, antitoxina, né? Que eram nada menos do que anticorpos, né? Então você vê aqui uma preparação original dos dois, né? E a soroterapia também, por exemplo, foi muito importante no Brasil, né? No Brasil a gente tem hoje, até hoje, uma produção muito eficiente de soro antiofídico, né? A gente faz soro, né? Como o próprio nome já diz, soro antiofídico. Na verdade, são anticorpos que são produzidos em animais, como está mostrado aqui, né? O veneno da cobra, então, é isolado, é injetado no cavalo, o cavalo faz o anticorpo é purificado e envasado, e essas doses aqui são injetadas, então, no paciente que foi atacado por uma cobra, né? Por exemplo, aqui em Brasília, a gente teve aquele caso recente do rapaz que criava cobra em casa, né? Quem cria cobra em casa tem sempre chance de levar uma picada, né? Só que era uma cobra extremamente rara, não existe, não era do Brasil, então não tinha doses no Brasil suficiente para tratamento dele. Butantan dispunha de uma ou outra dose, porque eles não fazem uma vacina contra uma cobra que não se conhece. Então, assim, esses soros antiofídicos, eles são extremamente específicos, né? Eles só funcionam para aquela cobra. Então, soro para jararaca só funciona para jararaca, porque ele reconhece as proteínas do veneno da cobra, da jararaca especificamente que eu estou falando, e consegue, então, neutralizar o efeito danoso desse veneno, certo? No caso, aí não é um patógeno, mas a ideia é que o anticorpo vai lá, se liga e também evita que essas toxinas, né, façam um efeito deletério no indivíduo, certo? Mas, assim, e essa soroterapia, então, apesar de o Brasil ser bastante eficiente em fazer isso, né, e hoje, será que a soroterapia
eficiente também para tratar coisas como Covid, né? Essa é uma questão, e assim, por exemplo, o Instituto Vital Brasil, lá no Rio, que é né, que também é uma instituição brasileira que tem por função fazer soros, né, para acidente de cobra, de aranha, etc. Eles pegaram um cavalo, injetaram, né, como está mostrando aqui nessa reportagem, essa reportagem é da EBC, né, da Agência Brasil, e eles mostram que eles conseguiram produzir anticorpos no cavalo muito, muito eficientemente contra o Covid-19, certo? Então, a princípio, ele poderia pegar esse soro desse cavalo agora e usar para a terapia, né? É isso que eles querem, inclusive, essa é a vontade deles. Vamos ver se isso chega na clínica, né? Porque seria muito legal poder ter né, uma fábrica de soro de cavalo antivírus, né? Mas, na verdade, assim, tem várias dificuldades nesse tipo de terapia, então, tomara que funcione, mas a gente não sabe ainda se isso vai funcionar, né? Assim, pô, legal usar o animal, mas assim, a gente tem que pensar também que esses anticorpos produzidos em animais, eles são muito tóxicos na gente, né? Quando se injeta em humanos, né? Então, são anticorpos de um outro organismo, né? Então, você normalmente gera uma reação no indivíduo que recebe. O próprio soro anfiofídico, ele é muito eficiente, mas você, por exemplo, não pode usar muitas vezes seguidas o soro antiofídico, porque ele acaba podendo ser tóxico para o paciente, né? Ele pode causar alergias, que são, né, a pior situação, se der uma alergia, aí você não pode receber mais o soro, ou ele pode simplesmente ir perdendo a atividade, porque o próprio organismo vai gerando seus anticorpos contra aquele soro e diminuindo a sua eficiência, né? Então, assim, o uso de soro de animais, né, no tratamento de patologias sempre foi é uma realidade há mais de 100 anos, e pode vir a ser uma ferramenta que a gente tenha na mão aí. Mas por que então a gente não usa, se a gente usa animal, por que a gente não usa sangue, soro do próprio humano, né? Próprio soro isolado de pessoas, né? Então, assim, por que não utilizar humanos imunizados em vez de cavalo? Né? Essa pergunta é muito interessante, né? Que tem um aspecto ético aí, né? Humanos imunizados, né? A gente aceita, né, imunizar, injetar alguma coisa nos cavalos, mas não aceita injetar coisas em humanos, né? Então a gente não poderia nunca injetar fragmentos de vírus, etc., em humanos para fazer anticorpo. Mas, por outro lado, a gente tem os humanos que são imunizados naturalmente, né? Que são as pessoas que ficaram doentes, né? As pessoas ficaram doentes, elas foram imunizadas com o vírus, né? Então, o indivíduo convalescente, né, que é aquele que deixou de estar doente, que ficou doente e melhorou, é o equivalente ao animal imunizado experimentalmente, né? Então, a gente não precisa, então, imunizar pessoas para fazer soro de pessoas, um soro humano específico para a Covid, né? A gente pode usar indivíduos que tiveram a Covid e melhoraram, certo? O soro desses indivíduos pode então ser utilizado para soroterapia, certo? Mas isso é tão estranho? Não é tão estranho. Na verdade, a soroterapia, a terapia com soro convalescente, ela é uma realidade quase tão antiga quanto o uso de a soroterapia a partir de usando soro de animais, né? Então, na própria gripe espanhola, em 1918, ou seja, 100 anos atrás, já se usou, certo? Pegava o sangue do pessoal que melhorava e já injetava no quem estava doente, certo? E funcionou, naquela época funcionou, foi importante, né? Tem que me lembrar que há 100 anos atrás as condições da medicina eram muito diferentes da de hoje, né? As próprias necessidades, as exigências, né, para se fazer um trabalho como esse eram menores, ninguém sabia direito como funcionava, né, as contaminações, como era feita a contaminação, etc. Então, simplesmente tirava o sangue, injetava, a pessoa ficava mal, mas se recuperava da gripe espanhola, e era o suficiente, certo?
Vários outros, então, e essa iniciativa funcionou muito, né, bastante, em vários tipos de doença, como a gente pode ver nessa linha do tempo aqui, né? Mais recentemente, a gente, já nos nossos tempos aqui, a gente tem, ela foi usada para tratar a ebola, né, aquele vírus que ocorre na África, que é extremamente mortal, né? Ela foi utilizada na própria SARS, que a última, né, epidemia de SARS, né, que foi uma pandemia, não chegou a ser uma pandemia, não chegou no Brasil, mas ela chegou em uma boa parte do mundo, sofreu com a SARS em 2003, né? Agora a SARS-2 é agora que esse momento atual. Então a SARS-1, a primeira evento, foi em 2003, e foi tratado também com soro de convalescente, assim como a MERS, que é um tipo de SARS, é uma outra doença parecida, né? Ebola também em 2013, e assim vai. Então, assim, tem vários exemplos de uso do soro convalescente, ou seja, soro de pacientes que tiveram a doença, para tratar pacientes que estão entrando na doença, né? Como é que funciona isso? Né? Então, a terapia com plasma de pacientes convalescentes, ela funciona da seguinte forma, né? Você tem um paciente, certo? Ele se recuperou, certo? Ele ficou bom. Então, assim, ele não tem mais vírus ou tem muito pouco vírus, né? E o sangue, se ele for bom, a princípio ele deve ter anticorpos que são bons, né? Para proteger, né? Então, esse indivíduo, você tira sangue desse indivíduo, tira o soro, né? Eu tiro o sangue, separo o soro, o plasma, né? E aí os anticorpos, então, são isolados, certo? E esses anticorpos são, então, injetados em outro paciente. Ou um paciente que pegou Covid recentemente, ou um paciente que está exposto. Pode ser uma doença, pode ser um tratamento preventivo, né? Ele é considerado para as duas formas, tanto como preventivo como para curativo, né? Aí o anticorpo que vai ser injetado o anticorpo que estava nesse paciente aqui, vai ser injetado nos novos pacientes, ele então deve proteger esses indivíduos da doença, né? Que é só um detalhe, como a gente sabe se a gente tem realmente vírus, anticorpos neutralizantes de vírus, a gente faz um teste, né, no laboratório para ver se esse anticorpo consegue inibir a formação a infecção de vírus em cultura de célula, né? Então esse tratamento, esse teste aqui é todo testado, isso em laboratório, né? Aqui é só uma outra apresentação disso que eu já falei. Então os anticorpos que estão no indivíduo doador, certo? São capturados e são colocados nos pacientes, ou tanto uma questão profilática, né, para evitar que a pessoa contraia o vírus, né? Isso seria para pessoas que estão muito expostas, pessoas de grupo de risco, ou então como curativo mesmo, como tratamento em pessoas que já têm a infecção, né? Você injeta esses anticorpos novos que são eficientes, porque esse indivíduo sobreviveu, então esses anticorpos devem ser eficientes, né? E isso ajuda o paciente a combater o vírus no seu próprio corpo, né? Bem, então, mas será que está correndo tudo certo? Será que essa soroterapia para a Covid-19 é uma realidade? Será que é a esperança que a gente tem para a cura da Covid-19 é a soroterapia? Será que a plasma de convalescente que vai resolver a Covid? Bem, a gente não sabe. Essas respostas não existem. Mas a gente porque ainda está sendo pesquisado, né? A gente sabe que no mundo da ciência nada é imediato. Então a gente existe uma pesquisa muito grande em vários países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, na China. Eles estão testando soro de paciente convalescente, mas ainda, e assim, não está claro se é bom, certo? Na verdade é isso. Desse resumo aqui, eu ponho aqui, 72 mil pessoas já receberam a terapia com anticorpos de convalescentes no mundo, certo? E esse dado aqui é de 25 de agosto. Então, assim, 72 mil pessoas já receberam.
né? Mas nem todas elas estão em estudo, porque em lugares eles simplesmente estão fazendo a soroterapia sem realmente estudar se está melhorando ou não, certo? Tem pesquisa clínica com isso, mas alguns países liberou, como os Estados Unidos, ele liberou. Qualquer hospital pode fazer, não precisa nem falar, nem pedir autorização, certo? E assim, no grupo que está sendo acompanhado, né, se vê que as complicações adversas são bastante poucas, né? Menos de 1% tem complicações sérias, né? Essas complicações sérias são, por exemplo, dano ao pulmão, que é comum com a soroterapia, né? Comum nesses níveis, né? Baixos níveis. Né? Ou então, que é o grande problema com tratar com soro, com material de sangue humano, é a infecção com outros vírus, né? Porque assim, você sabe do sangue humano, você vai tirar, você vai juntar o soro, o plasma de pacientes convalescentes em uma bolsa e vai injetar no paciente, certo? Quando você junta 3, 5, 10 soros diferentes, é possível que um deles esteja algum vírus, um outro vírus, como HIV, hepatite B, hepatite C, e isso então vai acabar podendo infectar o paciente, né? Então é um risco, né? Então, mas isso tem acontecido em menos de 1% das pessoas tratadas, né? De qualquer forma, o risco ainda não foi calculado, principalmente para a possibilidade desse soro intensificar a infecção, certo? Então, assim, não se sabe direito se o soro de convalescente está funcionando, certo? Porque não é conclusivo o resultado. É possível que algumas pessoas melhorem, outras pessoas piorem, e a gente não sabe ainda. A gente vai saber em breve, né? Mas ainda estão em investigação, né? E é uma alternativa controversa, né? Não pela questão técnica, não por ser bom ou ser ruim, né? Mas é porque como a Covid, de uma forma geral, tem sido usado politicamente, né? Então, nos Estados Unidos, tem uma pressão muito grande para que haja soroterapia, usando plasma de convalescente, por conta da eleição que vai ter agora, né? O Trump, então, está forçando, querendo que o FDA libere o tratamento de qualquer forma, né? Então, assim, ele já está pressionando, e por isso que vários hospitais já estão usando, mas, assim, é uma questão muito mais política do que realmente de uma questão de saúde, certo? E a gente tem visto isso, né? No Brasil também a política está falando mais alto que a ciência, né? A gente sabe disso. Os Estados Unidos têm o mesmo problema que a gente. Eles estão vivendo uma realidade muito parecida com a gente, dessa falta com a ciência, isso é a hipervalorização da mentira, né? Infelizmente. Bem, mas se a gente pensa, se a gente sabe que usar os anticorpos de animais, os anticorpos de outros pacientes, se isso resolve, se ele consegue neutralizar o vírus dentro de um indivíduo, mas por que a gente não tenta fazer esse próprio indivíduo fazer os seus próprios anticorpos, né? A princípio, se você fizer isso, você não tem um problema de estar injetando proteína de animais, você não tem problema de estar eventualmente inoculando outros vírus no paciente, se o próprio paciente desenvolver seus anticorpos contra o vírus, certo? E como é que a gente faz isso, né? Bem, fazer anticorpo contra vírus e fazer anticorpo contra qualquer coisa é uma característica, né, dos animais, né? Então, essa é a base, e essa é a base das vacinas, né? Quando a gente toma uma vacina, é exatamente isso que a gente procura. A gente procura que a vacina induza a formação de anticorpos que vão proteger você, certo? Então, é isso para a febre amarela, é isso para a vacina contra a gripe, é isso, e será isso também para a vacina para a Covid-19. Então, a Covid-19, existe hoje, vocês devem estar acompanhando nos jornais, uma corrida, né, para chegar numa vacina, uma vacina que funcione bem, certo? Então, nesse desenho aqui, estou mostrando aqui o vírus, né, e o anticorpo produzido pelo próprio indivíduo tentando segurar o vírus, né? É só um desenho ilustrativo, né? Mas assim, vamos voltar então naquele esquema que eu falei mais cedo, para tentar entender como é que a vacina funciona, né? A vacina entraria como esse antígeno aqui, certo? A vacina vai
encontrar linfócitos que tenham, façam um anticorpo que reconheça esse antígeno, né? O antígeno é a parte do vírus que induz a resposta imune, né? E esses linfócitos, eles podem produzir imediatamente um monte de anticorpo, ou eles podem passar por um processo de treinamento do linfonodo, né? Como eu falei. A vacina, ela é ideal exatamente para essa fase. Esse linfócito vai para cá, para o linfonodo. Aqui ele recebe um monte de ele está num ambiente cheio de outros linfócitos do tipo T, que vão ajudar ele a se transformar em um linfócito de alta afinidade, né? Então ele tem vários processos moleculares, que não vem ao caso aqui, ele acaba produzindo um anticorpo de maior afinidade, e ele e saindo daqui, ele pode simplesmente ficar quietinho como uma célula B de memória. Ela vai ficar lá paradinha dentro do organismo, como uma memória do insulto que ocorreu lá no começo, certo? Esse linfócito de memória fica aqui parado, na hora que o insulto acontece de novo, ele agora expande rapidamente e rapidamente produz anticorpos de alta afinidade e muito eficientes, certo? Então essa é a lógica da vacina, né? E esse insulto que vem aqui é exatamente a infecção, certo? Então você coloca a vacina aqui no começo para induzir esse processo, e as células B de memória vão ficar quietinhas esperando que apareça o vírus, né? E ele desencadeia então uma rápida resposta neutralizante para esse vírus, né? Bem, então, isso parece simples, é simples e é complicado, né? Porque, na verdade, existem várias vacinas extremamente eficientes, né? A vacina contra a febre amarela é uma delas, a vacina contra a varíola, a gente exterminou a varíola do planeta Terra, mas tem vacina que conseguiram fazer, né? Vacina contra a dengue, né? Então, assim, a vacina contra a influenza, né? É uma vacina temporária. Então, assim, apesar de se conhecer muito sobre vacinas, não se conhece o suficiente para dizer assim, vou fazer uma vacina e vai dar certo. Isso não existe. Tanto é que a gente vê que agora com a Covid a gente tem mais de 150 vacinas sendo desenvolvidas, né? Eu vou mostrar aqui nesses próximos slides, uma ideia de quais são essas vacinas, né? Que tipo de vacina, né? A vacina mais básica, que é a mais fundamental que existe, é a vacina do vírus atenuado. Então você pega o vírus, atenua ele, ou você mata ele de alguma forma, ou você inativa ele de alguma forma, de jeito que quando você injetar na pessoa, ele não consiga sobreviver, certo? Às vezes ele está só atenuado ali, ele está vivo, mas ele não consegue fazer uma infecção importante, mas ele não consegue desenvolver, mas ele consegue ele serve de antígeno lá para os linfócitos B aprenderem e fazerem lá e desenvolverem anticorpos eficientemente, certo? Então a gente põe um vírus debilitado de forma que o corpo consiga sobrepor o vírus e fazer a sua defesa antes que o vírus contamine, né? Então essa é a lógica do vírus atenuado, né? Mas hoje em dia, e essa é boa parte das vacinas que temos hoje, são desse tipo, né? Mas existem novas tecnologias e todas as tecnologias novas estão sendo testadas para o Covid. É interessante, né, quando a gente aparece um problema desse, né, na sociedade, a gente vê como é impressionante como a ciência se mobilizou, né, como está chegando a soluções extremamente rápidas, está chegando a uma vacina de uma forma extremamente rápida. E outra coisa, estão se testando tecnologias de vacinas que nunca tinham sido testadas. É muito interessante, a gente vai aprender muito com vacinas, com esse problema, com essa crise mundial aí do Covid, né? Então, assim, só para a gente passar, um dos vetores, uma das formas que se está se fazendo vacina hoje, é pegar um outro vírus não relacionado, um vírus que não faça mal ao ser humano, e botar dentro desse vírus um pedaço do vírus do que você quer fazer a vacina, no caso, o SARS-CoV-2, né? Essa partícula viral, que não tem nada a ver com a partícula viral do vírus do SARS-CoV, vai agora imunizar para o SARS-CoV, porque ele tem um material genético do SARS-CoV ali no meio, e vai produzir aqueles antígenos do SARS-CoV dentro
SARS-CoV-2 dentro do estrutura do vírus, esse vírus que é um vírus benigno, né, que é um vírus que não causa doença em humano, né? Nesse quadro aqui, a gente está vendo as duas principais vacinas que estão chegando no Brasil, né? A vacina chinesa, que está sendo distribuída pelo Butantan, é uma vacina de vírus atenuado, né? E ele saiu muito rápido, que era uma vacina que eles estavam desenvolvendo para o SARS-1, né? SARS-CoV-1. E aí, quando chegou agora a Covid-19, SARS-CoV-2, eles adaptaram a rede de produção deles, o sistema de produção, para fazer essa vacina para o SARS-CoV-2. Por isso que é bem sucedido. Aliás, todas essas vacinas que estão hoje já em fase 3, de uma certa forma, elas já estavam sendo desenvolvidas para outras coisas, né? E aqui, dentre essas vacinas com vetores virais, a vacina de Oxford, né, se sobressai, porque também a gente vê muito nas notícias que aparece, que é a vacina que está sendo testada pela Fiocruz, né? Então a Fiocruz, tem uma parceria com a Universidade de Oxford, está testando essa vacina no Brasil, certo? Então é uma vacina de vetor viral, né? Então aqui também tem os dados de quantas vacinas desse tipo estão em fase 3, né, que é a última fase de teste, ou em fase 1, ou em fase 2, ou em fase 1. Fase 1 é uma fase preliminar, a primeira fase em indivíduos humanos. Tem mais alguns tipos de vacinas, a gente fosse breve aqui, só dizer esses dois outros tipos aqui. Um deles é a vacina genética, né? Que o antígeno viral, assim, é inserido em células, o código genético para produzir o antígeno viral é inserido em células do paciente, né? Do indivíduo. E quando dentro da célula desse indivíduo, ele produz as proteínas do vírus no contexto das células do indivíduo. Isso funciona, né? Em alguns casos, já foi mostrado, e já tem. E tem uma vacina importante, que é a vacina da Moderna. A Moderna é uma empresa americana que está fazendo uma vacina desse tipo. É uma vacina que não vai chegar no Brasil, porque o Trump comprou todas as doses, né? Antes de saber que funciona, ele já comprou todas as doses. A gente não vai ter acesso a ela. Mas assim, é uma vacina também bastante moderna, é uma vacina de RNA. Eles injetam RNA dentro do indivíduo, né? Esse tipo de vacina, tem vários outros desse tipo mesmo formato, né? Tem duas já em fase 3, etc. E o último tipo que a gente quer falar aqui, que são as vacinas de fragmentos, onde você injeta no indivíduo apenas partes do vírus, né? Aí, nesse caso, você injeta um antígeno, aquele antígeno que serve para grudar na célula e entrar, né? E o vírus entrar dentro da célula, né? Nenhuma dessas vacinas de fragmentos está em fase 3, certo? Chegou em fase 3 aí. A gente vai, talvez, venha acontecer. Mas o que eu quero mostrar com isso é que são muitas as vacinas, muitas as possibilidades de vacinas estão sendo testadas e, felizmente, eu acho que em breve, a gente vai ter uma vacina funcional, né? Aí o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, bem, eu já sei que eu posso fazer anticorpo em animais, usar isso para tratar a gente já sabe que a gente pode fazer anticorpo, né, o anticorpo do paciente contaminado e convalescente pode ser usado também para tratar paciente. A gente sabe que a gente pode induzir no paciente seus próprios anticorpos usando uma vacina. Mas aí, só para a gente concluir esse pensamento, a gente falou tanto em anticorpo, por que a gente não usa diretamente o anticorpo para fazer o tratamento, né? Então, aí, o último ponto da nossa aula, então, da nossa apresentação, eles são os anticorpos como imunoterápicos, né? Será que podemos imitar essa produção de anticorpos em laboratório? Como é possível fazer um anticorpo com qualquer tipo de patógeno, né? Será que é possível isolar apenas um anticorpo específico? Será que isso funciona? Né? Então, isso a gente tem que rapidamente rever como é que se gera anticorpos, né? Porque eu mostrei para vocês aquele esquema que o antígeno encontra o linfócito e o linfócito desenvolve, né? Mas como é que o linfócito, então a gente quer dizer que a gente tem linfócito produtor de anticorpo contra tudo já, né? Porque pelo aquele esquema que eu mostrei, já tem o linfócito já liga no antígeno, né? Então, será que a gente tem anticorpo contra tudo?
Ele só desenvolve, ele melhora ele, só aumenta a quantidade? É isso, é verdade? Então, a resposta é essa. Sim, a gente tem anticorpo contra tudo, certo? Na verdade, isso é uma coisa muito estranha, né? Parece muito estranho, mas isso foi resolvido no começo da década de 70 por Tonegawa, né? Susumu Tonegawa, que descobriu que, na verdade, realmente, cada anticorpo é único, certo? Então, cada linfócito tem um único anticorpo, produz um único anticorpo, ele tem uma única sequência genética codificadora de anticorpo, certo? Mas a gente não tem milhões e bilhões de sequências de anticorpos no genoma da gente. Na verdade, isso é gerado pela recombinação de fragmentos de genéticos, como está mostrado aqui nessa figura. Esses fragmentos genéticos são rearranjados em nível de DNA, formando a multiplicidade dessa região variável do anticorpo, que é essa região da pontinha do anticorpo, amino terminal, né? Normalmente o anticorpo a gente vê o anticorpo como um Y ou um T, né? E essas pontinhas realmente são onde que se liga ao antígeno. E essas pontinhas, então, são geradas, né, são proteínas, são uma proteína, claro, né, mas no código genético o código genético é gerado pela recombinação do DNA para fazer zilhões de diferentes combinações, certo? Então, cada linfócito contém uma combinação diferente, codifica um anticorpo diferente, único, certo? Que tem uma atividade ligante qualquer, certo? Então, diferente do soro, quando a gente fala de soro, a gente tem uma multiplicidade de anticorpos, né? Você põe um antígeno, você expande linfócitos os mais variados, que produzem os mais variados anticorpos, né? Mas quando você pode agora pegar apenas um desses anticorpos e olhar, né? E para fazer isso, antes de fazer isso, eu quero só mostrar para vocês, então, como ocorre essa ontogenia dos anticorpos, né, dos linfócitos, né? Então, o linfócito, ele sai lá da medula óssea, né? Dentro da medula óssea, ele desenvolve lá dentro, ele começa a recombinar esses genes, que eu estou mostrando aqui na setinha, são aqueles genes que eu mostrei no outro slide, sendo recombinado, ele começa a fazer um anticorpo de membrana, certo? Esse anticorpo de membrana aí continua rearranjando agora a cadeia leve, até fazer um anticorpo completo de membrana, certo? E essa célula a gente chama a célula B madura. Quando ela está madura, ela pode, então, sair da medula óssea e andar andar pelo sangue do indivíduo. Quando ela está aqui, que ela vai encontrar seu antígeno, certo? Nesse formato aqui que está aqui, ela encontra seu antígeno e vai simplesmente se transformar, como eu falei, uma célula plasmática de vida curta, produzir anticorpo e morrer, certo? Ou ela pode fazer uma célula de memória, ou ela pode também mudar de classe, né? Então, os primeiros anticorpos, originalmente, ele é um IgM, depois ele vira um IgG, certo? Que pode também virar célula plasmática, produzir IgG, aquele IgG que tem no soro, né? Ou uma célula de memória de IgG. Pode fazer IgA, né? Que também, no mesmo sentido, pode fazer uma célula plasmática, célula de memória, ou pode fazer uma IgE, certo? Então, mas como é que eu uso isso na prática para isolar um único anticorpo, né? Quem descobriu isso foi George Kuller e César Milner, que fizeram um procedimento, um protocolo, desenvolveram um protocolo para imortalizar clones de linfócitos, né? Também não vou entrar em detalhe nesse procedimento, mas simplesmente ele pegava o animal, imunizava com antígeno, o animal fazia anticorpo, ele tirava os linfócitos desse animal e fusionava com células imortais, né? Células tumorais. Ele fazia uma fusão das células, foi uma célula híbrida, e por isso que chama hibridoma. Essa célula resultante chama hibridoma, porque ele é um híbrido de uma célula de um linfócito e de uma célula tumoral. Aí essa célula híbrida tinha as duas características importantes. Uma, produzia o anticorpo do linfócito original. 2, era imortal, assim como a célula tumoral. Então, com isso, você cresce no laboratório, durante a vida inteira, você consegue produzir aquela mesma molécula de anticorpo. É bem diferente do soro, que é uma mistura de anticorpos. Aqui é um único anticorpo. E por isso que a gente chama de anticorpo monoclonal.
porque ele vem de um clone de linfócito B. Certo? Os anticorpos monoclonais, eles entraram de uma forma importantíssima na medicina hoje em dia, né? E tem anticorpos monoclonais sendo usados para muita coisa, né? E estão sendo realmente muito recomendados, inclusive para doenças infecciosas, né? No caso do Covid, tem um anticorpo que sabe que se funciona já, é esse anticorpo antirreceptor de IL-6, certo? Por quê? IL-6 é uma interleucina pró-inflamatória. E a gente sabe que grande parte do problema associado ao Covid é o processo inflamatório que é gerado, certo? Então as pessoas inflamam o epitélio do pulmão, perde a capacidade de respirar, pode inflamar outros órgãos, coração e endotélio, né? Isso é muito comum. Então, isso é produzido por um desbalanço das citocinas que são produzidas durante a resposta imune. E esse tocilizumab é um anticorpo monoclonal tão capaz de neutralizar IL-6 e melhora muito desses aspectos inflamatórios, né? Esse outro anticorpo aqui também tem sido testado, ainda sem muito resultado, com um anticorpo anti-PD-1. Né? E finalmente, a gente está agora começando, aí não tem nenhum no mercado, porque na verdade agora estão sendo desenvolvidos, são os anticorpos está faltando um izinho aqui, né, claro, os anticorpos anti-SARS-CoV-2 neutralizantes, quer dizer, são anticorpos que neutralizam o vírus SARS-CoV-2. Então, assim, só para a gente entender isso, vamos voltar um pouco atrás, né? Vamos entender como que o SARS-CoV-2 induz os anticorpos necessários para a defesa do indivíduo, né? E para isso a gente vai falar de 3 anticorpos, né? Que a gente também é legal, porque a gente todo dia está no jornal falando sobre IgM, IgG, né? Então, o que é IgM, IgG e IgA, né? IgM é aquela imunoglobulina de produção imediata, como eu mostrei naquela figura lá. Ele expande, os linfócitos expandem imediatamente quando encontram o antígeno. IgG é uma imunoglobulina de defesa, é a principal imunoglobulina de defesa no sangue, mas ela depende aí de um linfócito passar pelo linfonodo e melhorar. Então, geralmente, são anticorpos de alta afinidade, né? São geralmente os anticorpos neutralizantes que a gente gosta. E a molécula de IgA também é uma imunoglobulina muito importante e é a principal imunoglobulina de defesa nas mucosas. Então, enquanto o IgG tem um papel mais na corrente sanguínea, a IgA tem um papel importante nas mucosas, né? Então, a principal imunoglobulina de defesa das mucosas. Né? Aqui nesse slide, ó, que é agora, recente também, essa publicação de 11 de setembro, ele mostra como é que desenvolve, né, a resposta para SARS-CoV-2. Né? Então, olha só, a infecção ocorre aqui, começo dos sintomas no dia 0, você tem expansão do plasmablasto, que são aquelas células plasmáticas, que eu estava falando no começo, ela começa a se expandir aqui nesse momento, a partir do encontro, né, com a infecção, mas começam a ser detectadas aqui quando os sintomas aparecem, e a partir daqui, ó, da segunda semana, quase terceira semana, começam a aparecer células de memória, certo? Então memoriza, né? E aqui, olha, essa curva aqui é a curva de células de memória, certo? A curva de aparecimento de IgM e IgA no indivíduo, ela tem um pico em 4 semanas, certo? Então o pessoal faz lá uma sorologia, né? Mas a sorologia mesmo, o máximo de produção de IgM vai ser um mês depois que teve os sintomas, né? Não adianta fazer uma semana depois. Né? Uma semana depois ainda nem apareceu muito. Olha lá, os IgM lá tá lá embaixo ainda, né? E vão começar a aparecer a partir da terceira semana. A quarta é o máximo, né? E IgG vai aparecer lá atrás, na semana 7. Tá vendo? Ele tem um pico bem depois. Depois todo mundo diminui, né? Esse é o curso natural, né? Você produz anticorpo, neutraliza o vírus e os anticorpos vão embora. Quem fica? As memórias. Células de memória são produzidas aqui, elas estão diminuindo aqui, aparentemente mostra uma diminuição,
Só que elas ficam lá quietinhas, paradinhas, elas não crescem, elas ficam paradinhas, esperando ali o momento de serem chamadas de volta. Né? Que é o que está mostrado aqui, mais ou menos, de uma forma tentativa, seria quando você tem uma reexposição ao vírus, você tem, mas aí não vou entrar nesse detalhe. Eu só quero chamar a atenção aqui que também a resposta T ocorre, é eficiente, também nesses tempos até mais curtos que os anticorpos. Né? Então, assim, célula IgM, IgA, IgG são as principais células são os principais anticorpos de defesa contra o vírus. Pelo menos os principais anticorpos que aparecem ao longo da doença. Né? Mas, assim, o que me interessa não é qualquer anticorpo. Né? Me interessa aquele anticorpo que é capaz de neutralizar a entrada do vírus. Né? Então, uma coisa assim, o sistema imune tem anticorpo contra tudo, etc., parará, e ele consegue eliminar o vírus. Mas se eu quero um anticorpo específico, para fazer uma terapia com um anticorpo, eu vou querer um anticorpo que neutralize, né, que seja capaz de impedir que o vírus entre na célula, certo? Hoje a gente sabe que o SARS-CoV-2 ele usa um receptor na célula que chama ACE2, ACE2, certo? A maior parte das células endoteliais tem esse tipo de proteína na membrana, e o vírus simplesmente usa esse antígeno, essa proteína, como porta de entrada para se ligar à célula e então conseguir entrar, né, adentrar a célula. Né? Anticorpos neutralizantes, então, seriam capazes de impedir que o vírus interaja com a ACE, certo? E para isso, você precisa ter anticorpos que reajam exatamente com o receptor de ACE, quer dizer, a proteína no vírus que interage com isso. Né? Então, esse é o desafio do anticorpo neutralizante para a COVID, certo? Então, você tem que ter um anticorpo que consiga interagir diretamente com o vírus e impedir que ele entre na célula. Só que isso parece simples, mas não é. Né? Os anticorpos anti-SARS-CoV-2, eles podem também ser um problema, a gente ser neutralizante. Ou ele é neutralizante e estamos bem, estamos tudo certo, ou ele pode causar um outro problema. Ele pode se ligar ao vírus e facilitar a entrada do vírus em células que nem tem receptor de ACE2, certo? Por quê? Porque os anticorpos também se ligam a certos tipos celulares específicos e pode, então, o anticorpo pode aumentar a infecção em vez de piorar, em vez de inibir, certo? Ele pode facilitar a entrada do vírus em células que nem naturalmente não seriam infectadas. Então, isso é um problema quando você gera anticorpos, tenta gerar anticorpos neutralizantes, né? E o outro problema é que também, quando ele faz isso, ele pode fazer com que essas células, geralmente são células do sistema imune, as células que se ligam ao anticorpo, geralmente são células do sistema imune, isso pode fazer com que ela aumente a produção de citocinas pró-inflamatórias, né? E aí causar aquele quadro, porque o quadro mesmo terrível da COVID é o quadro de inflamação que é produzido ao longo da infecção. Então, assim, a maior parte das pessoas tem um curso de infecção que não chega que vai, resolve o vírus e pronto. Poucas pessoas, uma minoria, felizmente, chega num ponto em que ela muda, o sistema imune desenvolve de um jeito que gera uma resposta inflamatória muito grande, que é isso que causa a doença, certo? Né? Então, se você ajudar isso, um anticorpo ajudar isso, vai ser terrível. Né? Então, não é simples fazer um anticorpo que seja neutralizante. Mas vários estão aparecendo, certo? Então, tem vários, aqui tem pelo menos três publicações recentes, mostrando aí anticorpos recombinantes monoclonais que são capazes de neutralizar a ação do vírus, certo? Então, anticorpos neutralizantes podem ser usados como fármacos, né? E na verdade, eles são já usados já há algum tempo, né? Então, o primeiro anticorpo monoclonal aprovado para terapia viral é o palivizumab, que é um anticorpo antivírus sincicial respiratório, o RSV, e já foi aprovado lá há 20 anos atrás, em 1998. Primeiro anticorpo monoclonal
com uma atividade antiviral, né? Hoje a gente tem anti-ebola, a vacina de ebola, na verdade, são anticorpos monoclonais capazes de neutralizar, é uma mistura, um coquetel de anticorpos capazes de neutralizar. HIV também já está sendo desenvolvido, anticorpos neutralizantes para HIV, para Zika, né? A gente mesmo aqui na Universidade de Brasília está tentando desenvolver esses anticorpos neutralizantes para Zika. Então, assim, para a influenza, está faltando aqui, mas para a influenza também já tem anticorpos desenvolvidos. Então, assim, anticorpos monoclonais neutralizantes de vírus uma realidade que está se tornando cada vez mais comum, né? E provavelmente para a Covid vai aparecer também esses anticorpos, né? Então, aqui só aproveitando aqui os últimos minutos, só vou mostrar a nossa iniciativa aqui na universidade. A gente está tentando fazer também esses anticorpos neutralizantes, usando a proteína. Desse desenho aqui eu estou mostrando uma cópia da proteína que se liga, que é a proteína viral, que se liga na célula. Essa protuberância aqui é a parte que se liga àquela proteína ACE2 e que permite que o vírus entre na célula. A gente está meio que destrinchando a estrutura dessa proteína para tentar desenvolver anticorpos recombinantes, né, contra o SARS-CoV-2. Né? Então, na verdade, a gente pega a proteína e está usando essa proteína, não vou ter tempo aqui para a gente desenvolver isso, mas é uma técnica que a gente usa, chama phage display, que é capaz, então, de selecionar anticorpos. É uma biblioteca de anticorpos, uma biblioteca combinatória de anticorpos. Eu tenho uma grande biblioteca que é produzida em fagos, em bacteriófagos, e cada bacteriófago desse produz um anticorpo diferente. É uma coisa que mais ou menos simula o que ocorre em vivo, né? Em vivo, cada linfócito tem um anticorpo, aqui eu tenho, cada bacteriófago tem um anticorpo. Eu misturo esses bacteriófagos com o meu antígeno e seleciono aqueles que são mais específicos, são mais afins pelo meu antígeno. E com isso eu vou selecionar uma série de anticorpos que eu vou poder testar em um ensaio de neutralização, né? Porque não adianta nada eu ter um anticorpo, eu já mostrei para vocês nos slides anteriores, que não adianta nada eu ter um anticorpo contra o antígeno. Eu preciso que esse anticorpo, além de se ligar ao antígeno, ele seja capaz de neutralizar. Ele pode piorar a situação, né? Então, eu preciso testar, fazer um ensaio de neutralização, ver se ele tem uma capacidade neutralizadora, e aí sim ele vai ser um candidato para ser testado em vivo, né? A gente está fazendo esse trabalho em cima de uma biblioteca de anticorpos que a gente já tem, mas a gente também está querendo fazer uma biblioteca a partir das células de memória, tirar a memória do paciente que teve a doença, e aí já recuperou, né? O pessoal tira o plasma para fazer terapia, mas eu quero os linfócitos, né? Daqueles linfócitos, tentar extrair dali sequências de DNA, né, que codifiquem para anticorpos, e aí eu fazer uma biblioteca artificial com esses anticorpos que eu tirei das células B de memória dos pacientes, e usar isso para também buscar novos anticorpos e testar no ensaio de neutralização e conseguir candidatos a anticorpos que sejam terapêuticos. Então, é isso que a gente está fazendo, a gente está tentando, esse projeto com Covid é um projeto que começou agora, claro, a gente não trabalhava com isso, e hoje a gente está, o nosso grande problema técnico nosso é esse aqui, é dinheiro, né? Não tem dinheiro para pesquisa, apesar da pandemia, o governo não olha para isso, então a gente está meio que fazendo as coisas com que tem de recurso, com qualquer, com a ajuda dos outros, algum dinheiro que a gente consegue, algum reagente que a gente consegue. A gente tem dinheiro para pesquisa, claro, mas assim, essa pesquisa é uma pesquisa nova, né? Então a gente precisava de dinheiro para essa pesquisa nova, né? A nossa FAP, por exemplo, nunca pensou em dizer, você pode utilizar o dinheiro de outras pesquisas para fazer essa pesquisa. A FAPESP fez isso lá em São Paulo, né? A nossa FAP nem sabe o que está acontecendo, né? Então fica lá comprando kit velho, que não funciona, não é isso que faz a Secretaria de Saúde? Pois é, então a nossa situação hoje é essa, mas assim, vamos conseguir, a gente vai conseguir realmente, a gente tem vários
alunos envolvidos nesse projeto, alunos e professores. A gente conseguiu recentemente um projeto junto à CAPES para financiar isso, então uma certa grana a gente está conseguindo. Então é isso, eu vou ficar por aqui, vou agradecer de novo a organização do evento, e aí abrir aí para ver perguntas, né, se vocês tiverem. Obrigado. Professor, muito obrigado pela sua palestra, foi muito esclarecedora. A gente tem várias perguntas no chat já, eu Uhum, vou tentar ler na ordem aqui. A primeira pergunta é do Lucas Rossi. uhum. Professor, há estratégias hoje em dia para evitar o uso de animais na produção de soro? Gente, acho que o professor caiu um pouquinho. Professor, você está Sim. me ouvindo? Gente, um recado. Daqui a pouco a gente já vai abrir o Forms. E espera só mais um pouquinho. O professor já está voltando em instantes. Acho que ele caiu. Mas é a internet tóxica, né? É isso. Alô? Tá, voltou? Voltou, Estamos... professor. Voltou, né? Já tem um elefante passando na linha, né? Ó, essa pergunta do Lucas é muito interessante e, assim, quando a gente fala, sim, existem alternativas que é a produção dos anticorpos recombinantes, né? Então, a produção de anticorpos em animais ainda é usada, é uma coisa secular, mas a tendência é usar os anticorpos recombinantes. Agora, que aí os anticorpos recombinantes você produz em laboratório, em meio de cultura, você não usa animais para a produção do anticorpo recombinante. Até alguns são desenvolvidos em camundongo e tudo, mas depois a produção mesmo, em grande escala e tudo, isso é feito em fermentadores. Né? Então é uma solução para o uso de animal. Ainda é incipiente? Porque a gente, por exemplo, não consegue fazer um anticorpo neutralizador de veneno de cobra, por exemplo, recombinante eficiente. Tem vários grupos tentando, o pessoal conhece do Butantan tenta fazer isso, porque a ideia é essa mesmo, a gente conseguir tirar os animais dessa história. Né? Não precisa ficar fazendo os animais sofrerem. Os animais sofrem bastante. O cavalo ele tem uma vida útil muito menor, né? Porque ele cada 6 meses eles imunizam e deve doer, né? E assim, mas assim, a ideia é a gente conseguir alternativas que sejam que a gente faça tudo em laboratório, né? Existe alternativa tecnológica, ainda não está perfeita, mas é uma tendência. Obrigada pela resposta, professor. Vou passar aqui para a próxima pergunta, que é Uhum. da Giovana. Boa tarde, professor. Saberia dizer se o uso do soro convalescente é eficiente em todos os níveis da doença, graves ou não? Sim, essa é uma boa pergunta também. Mas ela não tem uma resposta, assim, não tem uma resposta para você. Se sabe já, nos testes lá nos Estados Unidos, eles viram que assim, não pode. Ele tem um tempo certo, mais ou menos, para ser tirado do paciente convalescente. É tipo 15 dias, 14 dias, 2 semanas depois que ele terminou com o quadro, né, o quadro viral. Senão ele começa a perder eficiência. E no paciente que recebe, ele só tem se mostrado eficiente quando o paciente está bem mal. Que pacientes que não estão muito mal, eles não estão dando. Porque, assim, aparentemente, como eu falei para vocês, tem uma possibilidade do vírus aumentar, o anticorpo vem lá e ajuda ao vírus entrar na célula. Então,
assim, isso não está muito claro ainda, não está se testando isso, até porque pela emergência da situação, mas então o que ele funciona mesmo, os grupos que ele está melhor funcionando são os pacientes que estão muito graves, que então qualquer ajuda melhora, né? Então qualquer você ajudar um pouquinho, atrapalhar um pouquinho o vírus já tem uma grande melhora no indivíduo. Então é isso que se sabe, não é uma coisa ainda totalmente concluída, mas a ideia é essa. Nós temos mais uma pergunta, que é do Lucas Rossi. Professor, para a OMS, o que a vacina precisa para ser validada? Olha, isso é interessante também, porque a gente está vivendo isso, a gente está vendo, né, esses testes de vacinas, né? E qualquer droga que vai ser ministrada em humanos, ela precisa, droga, vacina, hormônio, qualquer coisa, né? Ela precisa do que. Professor? Gente, o professor tá na UNB, então é um pouco normal a internet cair. Mas já já ele deve estar voltando. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se o professor volta. E, gente, responde aqui nos comentários se já choveu na casa de vocês. Oi, caiu aqui tudo aqui, estão me vendo? Caiu a energia Sim. aqui. Então, é por isso que eu estou no celular. Está voltando o computador, por enquanto estou no celular. Mas eu posso continuar respondendo aí, né? Então, as substâncias que vão entrar, né, na farmácia, né, vão ser nos hospitais, elas têm que passar por 4 etapas, né? 5 etapas, na verdade. Né? O primeiro é o pré-clínico, que é uma pesquisa de laboratório, e assim acaba testando em animais, ver se funciona em animais, etc. Essas são as pré-clínicas. Né? Então, assim, saiu daí a droga funciona, ela funciona em animais, ela não é tóxica em animal, aí ela vai para os testes clínicos. Os testes clínicos são em 4 fases, né? Fase 1, 2, 3 e 4. A gente está vendo aí que na vacina eles estão fazendo em 3 fases, né? Mas já um consenso já há algum tempo que vacina se faz em 3 fases e não em 4 fases. Mas normalmente se faz em 4 fases. A primeira é só para ver se as pessoas toleram. Então, eu pego pouquíssimas pessoas, 5, 10 pessoas, injetam, ver se não mata a pessoa, se vê se a pessoa ficou bem, tem aquela. Então, é uma primeira fase muito para ver o comportamento daquela droga sobre o indivíduo, assim, uma quantidade bem pequena. A fase 2, eles já testam doses maiores, tentam acertar a dose para ver o efeito. Né? E a fase 3 já é uma fase maior, certo? Como é que a gente está vendo das vacinas agora, onde você amplia o universo de pessoas que são, né? Que saiu da fase 2, ela é uma droga segura. Ela, assim, ela não vai causar problemas graves que foram detectados até então. Ela e que provavelmente tem um efeito. Né? Não sabe se o efeito é válido ainda, mas deve ter efeito e não é tóxica. Na verdade, a fase 2 diz isso. A fase 3, então, você amplia esse universo para ver se estatisticamente tem efeito. Né? Então, é isso que a gente está fazendo com as vacinas agora. Na verdade, tem fase 4 vacina? Tem, mas a fase 4 de vacina vai ser em campo, ou seja, vai ser vacinando todo mundo. Que a fase 4 é mais uma fase de ajuste, de dose, a gente já sabe que é uma droga segura. A gente já sabe que ela pode ser usada. A gente não sabe só se ela é ideal. Né? Então, esse ideal, a gente vai saber realmente só daqui a um ano, né? 1 ano e meio, 2 anos,
mas a gente vai ter, mesmo assim, a gente vai ter vacina, né? Então, assim, o pessoal vai, daqui a um ano a gente vai saber se está bom. Realmente, a gente não vai saber se vai estar bom essa vacina agora, né? Porque ela ainda está em fase 3, né? Assim, a fase 3 vai dizer assim, ó, dá para usar, vamos usar, né? Para ver se ela realmente é a vacina dos sonhos, aí só daqui a alguns anos, né? É isso. Obrigada, professor. Vou tentar ver se eu entro aqui no computador, mas pode ir fazendo. Gente, vou esperar só mais um pouquinho. Uhum. É porque Professor, realmente a gente teve chuva hoje, né? E aí já a energia elétrica já fica, já fica meio ruim. sim, aqui em Pode casa falar, também pode falar. tá caindo. A próxima pergunta é da Giovana Dutra. Pode-se dizer que atualmente o uso do soro convalescente é mais eficaz e seguro do que outros tratamentos, não incluindo a vacina? Eu vou desligar aqui. Bom, gente, enquanto o professor vai desligar, eu vou ligar a luz, porque meu quarto simplesmente ficou muito escuro por causa do tempo. Pronto. Voltei para o computador agora. Pode dizer que atualmente o uso de soro convalescente é mais eficaz e seguro, perdendo para a vacina, do que outros tratamentos? Não, não dá para dizer isso, não. A gente não sabe se o soro convalescente é realmente eficaz, né? Os resultados preliminares, que está vendo, principalmente nos Estados Unidos, que está trabalhando super pesadamente, é que para casos mais graves, né, ele ajuda mesmo, certo? Ajuda. Mas assim, não é uma coisa assim que resolve, né? Ele, em vez de morrer 10 pessoas, morre 7. Então, assim, ajuda, né? Qualquer coisa que melhore e salve a vida de alguém pode ser usado. Mas não é uma eficácia tão grande assim, né? E a vacina, perdendo para a vacina, essa pergunta é injusta com a vacina, porque a vacina ela não é uma coisa terapêutica, né? A vacina é uma coisa preventiva. Não, a ideia é que você esteja vacinado para você não contrair a doença. Então, se ninguém vai dar vacina, o cara tá lá na UTI, né? Isso aí sim, para esse vai ser o soro de convalescente. Na verdade, na UTI, o que tem funcionado bem é você dar imunossupressor, né? Então, imunossupressores corticoides, né? Que eles suprimem as respostas imunes, que, como eu falei lá antes, o grande problema dessa etapa tardia, né, quando a pessoa está mal no UTI, é por causa do processo inflamatório que é gerado dentro do indivíduo. Então, quando você dá um imunossupressor, nesse momento, e só nesse momento, ele melhora, né? Então, aí, para esse pessoal da UTI está morrendo, é isso. Um supressor, soro de convalescentes, talvez funcione, mas um supressor está funcionando muito bem, né? Muito bem, assim, o que é muito bem, né? Porque se tem gente morrendo é porque não está muito bem, mas assim, ele está melhor do que antes alguns meses antes. Né? E também a questão do anticoagulante, né? Porque também essa questão de formação de trombo, o pessoal está muito preocupado. Né? Então, assim, anticoagulante e um supressor tem sido talvez a melhor coisa para que a gente tem hoje para a Covid. Obrigada, professor. A gente tem muitas perguntas no chat, então eu vou para a próxima. A próxima também é da Giovana Dutra. Existe alguma de ser pulado alguma fase para o desenvolvimento da vacina? Tem. Se você olhar, tem nos repositórios, tem várias vacinas que eles estão fazendo fase 1 e 2 juntas, né? Então, sim, pela emergência da situação, sim, eles fizeram uma fase 1 que já é mais ampliada e já envolve fase 2. É isso que está sendo feito. Responde essa pergunta. A fase 3 é a fase que está todo mundo interessado agora, porque é a fase que você faz um grupo bem maior e vê se funciona para a fase 4, já jogaram de lado muito tempo, na verdade.
A fase 4 para a vacina é uma coisa que é testada, como eu falei, em campo, né? Ela nem é considerada. Mas a fase 1 e 2 eles estão suprimindo também, estão fazendo uma fase só para ficar mais rápido, em algumas vacinas. Tá? Tem a vacina russa, que a gente vê muito no noticiário também, que a gente não sabe direito como foi feita, né? Engraçado, tá todo mundo animadíssimo com essa vacina, que é a vacina que não se conhece, porque eles não divulgam nada, eles dizem que tem as coisas, que fizeram as coisas, não mostraram nada, mas a princípio é uma vacina que agora está entrando em fase 3. Eles querem entrar em fase 3, mas eles só testaram fase 2, 1, 0, a gente não sabe direito. Né? Mas é isso, essa pulada de fase é uma coisa muito séria, mas está sendo aceita por conta da emergência. A próxima pergunta é da Maria Fernanda Vogado. Tem alguma possibilidade de vacinação em massa aqui esse ano no Brasil? Essa pergunta eu não posso responder, né? Não sei. Você gostaria de saber, eu gostaria de tomar minha vacina logo. Mas, assim, eu acho que no primeiro trimestre do ano que vem já vai ter vacinação. Mas eu acho, assim, pelo que eu ouço, né, por exemplo, o presidente do Butantan, ele acha que vai ter. Mas, assim, uma coisa que eu acho que vai ter ainda esse ano, né, em dezembro já vai estar vacinando. Mas, assim, eu acho que o ano que vem, primeiro semestre, com certeza, até o meio do ano que vem, eu acho que todo mundo já vai estar vacinado. A gente, assim, apesar dessa vacina estarem sendo testadas no Brasil, elas não precisam ser feitas no Brasil para serem usadas aqui. Tanto a chinesa quanto a inglesa, né, a de Oxford, né, o Brasil já contratou isso, já tem esse contrato de comprar um monte de doses. Então, na hora que disser assim, a visão, não, tá bom, esses resultados estão bons de fase 3, vamos, né, antecipando a fase 3 até o final, os resultados aqui são suficientes, então começa a vacinar todo mundo. Né? E isso vai acontecer mesmo. Assim, eu acho que vai acontecer desse jeito. Não vou esperar terminar. Por exemplo, o teste deles de fase 3 termina meados do ano que vem. Então, eu acho que eles vão. Assim, a ideia, o próprio presidente da Butantan fala isso. Né? Então, que antes, assim, ele em dezembro ele já quer estar ampolando, porque aí a China manda um frascão de vacina, ele só ampola. E o Butantan tem fábrica de ampolagem, eles fazem vacina, né? Eles já têm essa prática, então eles não precisam produzir a vacina para a gente ter a vacina aqui. Eu acho que, assim, em janeiro, né? Gostaria que tivesse dezembro, mas eu não sei. Professor, Uhum. a próxima pergunta é do Davi e ele está perguntando como é que é feita essa inserção do código de RNA na gente. Interessante a pergunta. Essas vacinas de RNA são o topo da tecnologia hoje. Nunca foram testadas. Né? Tinham vacinas de DNA, né? Que também tem algumas sendo testadas hoje, que aí o DNA ele integra, né? Ele integra no genoma da célula e fica lá produzindo. Essa vacina de RNA, ela não integra, ela só fica no citoplasma, ela é traduzida no citoplasma e produz lá o antígeno, que está codificado no RNA, mas ela não insere. A princípio, não deve inserir. Né? Entendi. A próxima pergunta é da Amanda Amaral. Ela perguntou se é comum a suspensão dos testes clínicos da fase 3, como que aconteceu com a AstraZeneca. Sim, não, aquilo ali é. Professor, você está me ouvindo? Eu acho que travou de novo, gente, mas espera só um pouquinho que ele já volta. Enquanto isso, eu quero aproveitar para dizer que eu gostei muito da interação de vocês. Tem muita pergunta interessante aqui. E também avisar que o formulário de presença já abriu. Então vocês podem preencher lá. Mas eu sugiro preencher depois da palestra para poder prestar atenção em tudo.
Desculpe, gente, de novo, caiu a luz de novo. Então, de novo, voltei para o celular. Então, só para responder as perguntas da Amanda, sim, é muito comum, assim, não tem nada de anormal. É que como no Brasil a gente está muito sensível, né, com essa coisa do Covid, o mundo inteiro está sensível com a coisa do Covid. Então, assim, parou, fica todo mundo desesperado, mas não tem nada de errado nisso, isso faz parte do processo e da segurança do processo, né? Então, assim, se tem perigo de alguém tá fazendo mal para alguém, não vamos vacinar ninguém. A partir de hoje não vacina mais ninguém. Todo mundo está vacinado, já está. Quem não vai ser mais, não vai ser mais vacinado até que se verifique o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí verificou que, na verdade, o indivíduo desenvolveu uma doença que provavelmente não tem a ver com a vacina. Por exemplo, você pode ter um monte de problema, né? Assim, às vezes você desenvolve uma doença, assim, como você está vacinando um monte de gente, um monte de perfil genético diferente, costumes diferentes. Às vezes a pessoa tem um problema que ele já tinha, né? Que não tem nada a ver com a vacina, né? Então, foi parado por questão de segurança, que é o comum. Mas, assim, já poucos dias depois já se retomaram. Né? A gente fica desesperado porque a imprensa deve. Parou, por quê? Mas parou por quê? Mas já disparou. Né? Então, só a gente tem que fazer esse desconto, né? Porque a gente está muito ansioso, né, pela vacina, então fica todo mundo preocupado e quer ter isso logo. Né? Mas, assim, sim, eles estavam fazendo a rotina ética que tinha que fazer. É isso. Professor, se o senhor conseguir falar um pouco mais alto, acho que o áudio está um pouco baixo. Desculpe, porque agora estou no celular aqui, talvez. Melhorou agora? Sim. Melhorou. Você quer que eu repita a resposta? Acho que não, eu consegui entender. Você conseguiu? Consegui. A próxima pergunta é da Letícia. Professor, sobre a vacina de Oxford, o senhor pode falar sobre os efeitos adversos que levaram a vacina a ser barrada por um tempo? Então, eu não tenho esse dado, né? Como eu estava falando na outra pergunta, como eu estava respondendo para Amanda, assim, o que a gente sabe é que isso é um protocolo normal, né? E às vezes pode ser assim, ela desenvolveu uma doença que ia desenvolver de qualquer jeito, né? E por acaso ela tinha tomado a vacina antes, né? Isso é muito comum. A parada ali é simplesmente o seguinte: ó, eu não quero saber se pode ser qualquer coisa, né? Vamos parar e vamos olhar se pode ser qualquer coisa, depois a gente continua. Então, é uma medida de cautela, né? Uma cautela, uma questão ética de teste clínico, né? Então, assim, vamos parar aqui, não vacina mais ninguém, vamos olhar o que é. Mas eu realmente eu não sei, eu não tenho, eu não acho que eles também não liberaram totalmente os dados, não. Eles deixaram porque meio tem a coisa confidencial do indivíduo e tem um monte de coisa confidencial sobre segredo técnico sobre essas vacinas que não são liberadas também. Mas eu não sei responder. Obrigada, professor. A próxima pergunta é da Giovana. O que se diz a respeito da perda de imunidade depois de um certo tempo que se pegou a Covid? Uhum. Certo. Giovana, você deve ter visto um slide que eu mostrei mostrando o curso natural da evolução dos anticorpos. Né? Então, assim, isso é conhecido. Assim, algumas doenças, quando você tem, por exemplo, hepatite, né? Hepatite, você tem hepatite uma vez, toda vez que você faz aquele teste sorológico, hepatite vai dar positivo, IgG positivo. É um sinal que você teve contato com hepatite lá atrás e continua imune, certo? Algumas doenças não são assim, né? Algumas doenças, ela é a IgG, que é essa imunoglobulina de defesa mais eficiente, que muitas vezes fica elevada, às vezes ela cai. Mas ela cai, mas ela tem as células de memória que estão lá, e que na hora que tem um insulto, né, a infecção, ela vai e expande e produz um monte de IgG, certo? Então, rapidamente ela recupera. Então, no Covid, que eles estão vendo é que tem uma queda mesmo. Você sobe e depois você cai, certo?
o IgG não fica lá em cima, né? Então o pessoal, não, porque não vai estar todo mundo suscetível. Bem, mas assim, o que eles estão ponderando, aquele trabalho pondera, inclusive, é o seguinte: coronavírus é isso, né? A gente sabe que outros coronavírus, a gente vive pegando gripe, né? Né, são gripezinhas, como dizem, que são coronavírus, mas são coronavírus inofensivos, né? E a gente passa o ano seguinte, a gente pega de novo, né? Todo, né, inverno sempre tem um monte de gripe, tudo. E é comum isso, né? Mas a gente não desenvolve imunidade? A gente desenvolve. E a gente fica um pouquinho protegido, né? Fica um pouco protegido. A gente está mais protegido do que ele não tivesse nenhum contato, né? Por exemplo, agora a gente vê agora, né, como a Covid é mais agressiva nos índios, coitados, né? Que eles estão expostos aí, eles têm menos imunidade que a gente. A gente tem uma certa imunidade, até talvez por causa desses outros coronavírus que estão por aí. A gente tem uma certa imunidade, né? Mas não é o suficiente, né? Então, por isso que tendo essa pandemia aconteceu. Mas, assim, pode ser que a gente vai ter de novo? Pode ser. Já foi mostrado que existe caso de reinfecção. Mostrado um caso de reinfecção nesse quase 50 milhões de casos. Pode ser que seja comum? Pode, mas ninguém mostrou isso. Mostrou que pode acontecer. Pode ser que seja super incomum, aconteça muito raramente. E a gente realmente, depois que pegue a Covid, nunca mais pegue. Pode ser que seja assim, em via de regra, né? É porque agora tudo que acontece é que é tanta gente infectada no mundo que basta uma pequena porção apresentar um problema, a gente vê isso, a gente detecta isso, porque assim, é muita gente, né, doente com esse problema. Mas é isso, eu acho assim. E outra coisa, o que provavelmente vai acontecer, se a imunidade realmente não for permanente, a gente vai ter que tomar a vacina de corona todo ano. A gente já faz isso com gripe, né? Então, assim, calendário de imunização do Ministério da Saúde. Vai imunizar a gripe, vai imunizar a Covid. É só isso. Não vai. A gente, sim, eu não acho que não tem nenhum problema nesse negócio, não. Se ele for. Tomara que não, né? Tomara que a gente tome uma vacina uma vez na vida e nunca mais precise mais. Isso é óbvio, isso é sonho de consumo. Mas se não, vamos fazer como a gente faz com a gripe. Toma todo ano. Todo mundo precisa tomar? Não, não é todo mundo que toma vacina de gripe. Né? Você vacinar um conjunto grande, você já cria, né, a chamada imunidade de rebanho. Né? A imunidade de rebanho é uma coisa boa para vacina, porque você vacina, você não precisa vacinar 100% das pessoas. Você vacina 70%, está todo mundo protegido. Professor, nós temos uma pergunta que é bem nessa linha do que o senhor acabou de falar. Quão forte é o movimento antivacina no Brasil e como isso pode afetar a imunização da população como um todo com a imunização de rebanho? Exatamente. Essa pergunta foi ótima, bem na sequência do que eu estava falando. O movimento antivacina é um desses movimentos de negacionistas que a gente está vendo, infelizmente, na nossa sociedade, né? A gente está num ponto da história da nossa sociedade que, assim, a gente está voltando para trás um monte de coisa, né? E, inclusive, movimento antivacina. Porque, assim, o pessoal fica falando, porque lá, né, no começo do século passado, teve a guerra da vacina lá no Rio, né? Oswaldo Cruz, não sei o quê. O governo forçou, né, tomar vacina e aí as pessoas não queriam. Mas, assim, era uma situação muito diferente, né? Ninguém sabia direito como funcionava a vacina. E a vacina lá, naquela época, era muito agressiva. Você ia lá com tipo, um bisturi e cortava a pessoa e o imunógeno ia junto aí nesse cortezinho. Então, era uma coisa, primeiro, ficava feio o corte, as pessoas eram, né, desagradável, doía. E, assim, ainda tinha uma questão que o cara que ia vacinar ia olhar o braço da mulher dele. A mulher dele ia ter que ficar com o braço desnudo para o cara vacinar. Então, era assim, uma questão de costumes e de escassez de informação que até dava para entender que as pessoas não gostassem de vacinar naquela época. Mas hoje isso não tem sentido nenhum, né? Essas viagens que o pessoal diz que vacina para controlar, né? Controlar a mente das pessoas, essas coisas de
de negacionista que não tem sentido, nem de ficção científica. Quem vê ficção científica, a gente gosta, né? Resident Evil, né? Resident Evil, o cara toma vacina lá e vira zumbi, não sei o quê. É legal a gente assistir, mas a gente sabe que isso é mentira, né? A gente, né? Uma coisa é você gostar da ficção e curtir, outra coisa é você acreditar nisso, né? Acreditar que a vacina faz mal, né? A gente, é só olhar aí a varíola, por exemplo, a gente conseguiu eliminar da Terra, né? Não tem mais varíola na Terra. A gente eliminou vacinando, certo? Outras coisas que estavam assim, quase eliminadas estão voltando por causa disso, o sarampo, né? O sarampo está voltando no Brasil, né, nem tanto pelos negacionistas, mas é pela falta de ação do Ministério da Saúde de vacinar. Né? Nos últimos anos está sendo um caos. E aí as pessoas não estão procurando. Então, assim, que vacina as pessoas têm que procurar, claro, mas o Estado tem que ir lá vacinar. Né? Então, essa é uma coisa ativa. Né? Tem que chamar aí, e por isso que tem tabelinha, carteirinha de vacinação. É fundamental. Agora, realmente, o movimento negacionista para vacina tem para tudo, né? Assim, a gente espero assim, mas de pensar assim, que o pessoal não quer tomar vacina, é até bom que sobre no começo para a gente tomar, né? A gente fica bem, quando acabar todo mundo imunizado, aí deixa os negacionistas imunizarem. Né? Ou são eliminados por seleção natural. Brincadeira, brincadeira. Isso é. Esse movimento negacionista é muito sério e a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente que faz, que trabalha na área de biologia, biotecnologia, na universidade, né, acadêmico de uma forma geral, a gente tem um papel importante de levar isso para a sociedade. Mostrar que vacina não é um problema, que vacina é a solução, na verdade, e em muitas situações é a única solução, né? No caso do Covid, vai ser a única solução, assim, plausível, porque, assim, lógico, a gente está querendo desenvolver, né, anticorpos recombinantes neutralizantes. Ótimo, é bom, mas assim, o melhor é prevenir, é você não ter a doença, né? Porque depois que você tem a doença, a chance você pode ter uma doença leve, não acontecer nada, mas você pode ter um quadro muito grave. E o retorno desse quadro muito grave é difícil, é muito difícil. A gente vê, é só ver os números que estão aí. Então, assim, dizer que a vacina chinesa foi comprada pelo cara da Microsoft para dominar o mundo, sabe? Essas são coisas tão, né, sem sentidos, né? Sem sentido que a gente precisa mesmo ajudar a derrubar essas coisas, né? Eu acho que nosso papel como universitários aí, como biólogos, biotecnólogos, etc. Professor, muito importante a colocação que o senhor fez. Também concordo. A gente tem mais uma pergunta da Giovana, que é, como as vacinas levam anos e anos para serem produzidas, a longo prazo, quais são os riscos que se corre acelerando a produção das vacinas, como está acontecendo com a Covid? Professor, o senhor ouviu? É, desculpa, é que eu não ouvi. Vamos aguardar mais um pouquinho. Gente, eu não sei, mas aqui tá caindo um toró enorme. Recebeu fake news? Não compartilhe, refute. Regulamenta a biotech. Acabou de ter um raio aqui. Queria usar esse tempo para agradecer o
nosso amigo João Holanda, que está aqui por trás dos bastidores, fazendo todo o trabalho de responder vocês. E vamos de resposta. Tudo bom, professor? Não, Tá me tudo ouvindo? bem. Tá difícil. Agora, porque tocou o telefone, eu não consegui, ele caiu. Ele caiu. Desculpa. Desculpa, tá difícil mesmo essa conexão aqui. Então, essas levam anos para serem desenvolvidas, tem risco de a gente estar fazendo agora rapidamente. Sim, claro, sempre tem riscos, mas assim, a tecnologia de vacina, como eu falei na apresentação, tanto essa vacina da chinesa, que já está, né, tá testando, inclusive aqui em Brasília, o HUB está testando, quanto essa de Oxford, né, que está sendo testada no Brasil também, são vacinas que já estavam sendo desenvolvidas para o SARS. Né? Quer dizer, então elas não são tão recentes, elas não foram feitas em fevereiro desse ano, elas são feitas, já tem assim, tem mais estrada aí, né? E o que eles fizeram foi adaptar para o SARS-CoV-2. Então, assim, sim, claro, sempre tem possibilidade de aparecer um efeito aí mais tarde e ela ser tirada, né? Assim, não, essa vacina vai ser tirada. Mas, assim, o que a gente está vendo é que ela é segura, né? O que ela pode não ser é eficiente, né? Agora, questão de segurança, provavelmente não. Ela, assim, tem problemas com diversas vacinas, né? Então, as vacinas, de uma forma geral, às vezes elas causam algumas sequelas, alguns problemas, por exemplo, doenças Guillain-Barré, né? São doenças raríssimas, que ocorrem assim, um caso em 10 mil que toma vacina. E não é qualquer. Assim, várias vacinas têm né, essa pequena percentagem, mas isso aí pode acontecer espontaneamente ou com outras coisas também. Então, assim, é muito raro esse efeito negativo. O que a gente. Assim, ou seja, em termos de sociedade, em termos de comunidade, o, 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 o custo e o benefício é muito maior que o custo, certo? O custo é muito pequeno, certo? E as pessoas que assim, é importante que todo mundo tome essa vacina, exatamente para as pessoas que não podem tomar a vacina, não tomem. Certo? Ó, essa pessoa, eu sei que ela não pode, porque ela tem problema, uma doença autoimune, melhor não tomar a vacina. Ou porque ela é muito velhinha, não pode, melhor não tomar a vacina. Então, é importante que todo mundo tome, para que essas pessoas que não podem tomar por algum motivo, elas fiquem protegidas pela imunidade de rebanho. Entendi. A próxima pergunta é do Lucas. Ele está perguntando qual a sua opinião sobre a vacina russa. Uhum. A vacina russa, eu até comentei isso já na outra pergunta, ela é uma incógnita, né? A gente não sabe, porque não é uma coisa aberta. Eu acho impressionante como todo mundo, né? Aqui no Brasil tem os governos estaduais, né? Lá no Paraná, né? Fizeram um contrato já para né, comprar a vacina russa. Tem tanta vacina sendo testada já em fase 3, muito mais avançada que a vacina russa. Eu não entendo por que essa ganância, né? essa ânsia de ter essa vacina russa. Pode ser que a vacina russa seja a melhor de todos, pode ser, não sei. Mas, assim, a gente não sabe, né? Não tem divulgação. Eles não estão divulgando. Recentemente, eles divulgaram os resultados da fase 2, né? A fase 2 mostra uma certa proteção, mas agora, só na fase 3 que a gente vai realmente saber se elas são eficientes, né? É uma vacina com são duas doses, um vírus também, um vírus benigno que é modificado para conter o material genético da SARS-CoV-2, e ele aparentemente funciona, né? Mas aparentemente funciona num grupo que, assim, numa pesquisa científica que não teve muita visibilidade. E isso é muito importante, né? Então, assim, a Anvisa só vai liberar essa vacina se tiver acesso à pesquisa, ao que foi feito, né, os testes que foram feitos. Então, por enquanto, a gente não tem isso. Então, minha opinião é que tomara que ela seja boa, mas a gente não sabe.
Amiga, você está mutada. Oi? Ah, Larissa. Uhum. Desculpa. O Luiz Felipe está perguntando se existe alguma forma das empresas privadas investirem nesse tipo de pesquisa. Sim, tem. Sim, Luiz. Assim, as empresas privadas poderiam investir. A empresa privada de farmacêutica brasileira não está muito interessada em investir em pesquisa, inovação, não está. Né? Infelizmente, não está. Então, assim, toda essa pesquisa está sendo feita fora do Brasil. Tem pesquisa de vacina no Brasil? Tem pesquisa, mas não tá associada à empresa de biotecnologia. Tem um pessoal da USP, tem uma pesquisa na USP, pelo menos que eu conheço, mas eles não têm ainda uma empresa, nem um financiamento pesado de empresas. Né? Agora, para você ver, a AstraZeneca, né, que é quem está bancando a de Oxford, é uma empresa biotecnológica, eles caras é biofarma, e elas investem muito, né, e vacina não é uma coisa que dá lucro, né? Esse é o problema das vacinas. Ninguém desenvolve vacina porque ela não dá lucro, né? Vacina, quem compra são os estados, os países, para dar, né, em programas de saúde. Então, é melhor fazer uma coisa que venda lá na farmácia, que eles ganham mais dinheiro. Mas, mesmo assim, você vê, as grandes empresas farmacêuticas do mundo estão desenvolvendo, estão investindo, né, nessas vacinas. Aí tem claro que eles não são santos, eles querem receber dinheiro, né? Por exemplo, o Brasil mesmo já comprou da AstraZeneca um monte de dose, então repassou uma fortuna já, tanto para comprar as doses, como passou uma fortuna para transferência de tecnologia, né? Um dinheiro que nunca investiu em pesquisa no Brasil, né? Tudo bem que a gente não tem essa vacina agora e tem que fazer isso mesmo, né? Se tivesse um investimento em pesquisa no Brasil, talvez a gente tivesse uma vacina aqui que a gente pudesse estar investindo nela, né? Mas, assim, é essa coisa. A pesquisa não existe sem o Estado, né? O Estado forte investindo. E, assim, mas as empresas de biotecnologia, sim, elas investem. Elas não são, assim, elas não são suficientes. Tem que ter os dois, né? No Brasil, a gente tinha só o dinheiro privado, desculpa, o dinheiro do Estado. Agora, nem isso a gente está tendo. Então, o negócio está complicado. Professor, essa aqui é a última pergunta do Uhum. chat. O plasma convalescente de doadores com infecção do genoma do vírus diferente tem efeito protetor para todos os pacientes com Covid-19? Não, não. Então, é uma pergunta difícil de responder até, porque, assim, é uma coisa, tudo isso é muito novo, né? Então, assim, para você ter uma resposta concreta, uma pergunta dessa, você precisa de uma pesquisa a longo prazo. E as pesquisas são todas sendo feitas em cima da hora, lá em cima do leito do hospital, né? Porque tá tudo emergência, não vai deixar de tratar, porque você não sabe se o soro convalescente vai ter efeito positivo. Você não sabe disso, mas você dá. O que você sabe é que ele não faz mal, entendeu? Então a gente, primeiro, não faz mal, então a gente dá. Será que está fazendo bem? Aí ainda está pesquisando. Eu não sei dizer para você se realmente a gente está tendo resultados positivos. Nos Estados Unidos, que está sendo mais discutido, né, mais pesquisado, no começo, lá em julho, eles estavam achando que estava tendo um efeito positivo. Mas nas revisões em agosto, em junho, lá no começo, eles achavam que. Mas revisões em agosto, eles estão achando que não tem muito efeito. Né? E se tem efeito, é muito pequeno e é nesse grupo de maior mortalidade. Então, assim, vamos dar para o pessoal de maior mortalidade ter algum efeito. Né? Então, é isso. Mas, assim, não é uma coisa assim, resolveu. Não resolveu. Eu acho que essa foi a última pergunta do chat. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acredito que não. Professor, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, é só agradecer, eu achei ótimo, gostei muito das perguntas, acho que é importante, a gente está discutindo isso em todo momento, acho que é
é uma coisa do nosso dia a dia que está impactando aí tanto as nossas vidas, né? E é para ver como a biotecnologia, né, ela é capaz de fornecer soluções, né? Realmente, é um negócio de oferecer uma solução de um problema que aconteceu em janeiro é muito difícil, né? Mas mesmo assim a gente está conseguindo oferecer soluções, né? Com vacinas, com anticorpos recombinantes, terapia com plasma convalescente. Então, assim, tem soluções que estão sendo oferecidas. Não funcionam. Funcionam, a gente não sabe ainda, porque a gente precisa um tempo maior de pesquisa para saber o quanto elas funcionam. Mas, assim, a gente está vendo que algumas são bastante promissoras. É isso que ele está oferecendo. Ninguém está oferecendo nenhum milagre, né? Ele está oferecendo possibilidades. É isso que a ciência faz. Oferece possibilidades que, ao longo do tempo, a gente vê se essa... pode ser daqui a alguns anos, a gente nem esteja falando mais de plasma convalescente, ou nem esteja falando mais de anticorpo recombinante. Talvez não, porque não deram certo. É isso que é bom da ciência. O que é ruim, vai embora. Vai embora, acaba sendo mostrado que não funciona. E o que fica são aquelas coisas que são consolidadas, né? E que ficam, né? Como as vacinas. Né? As vacinas hoje são uma coisa consolidada. Lógico, cada vacina é uma, né? E às vezes demora para desenvolver, mas isso é que é o bacana da ciência, né? É isso, eu só queria agradecer e boa tarde a todos, então. Professor, a gente tem alguns agradecimentos aqui do público. A Luna agradeceu, ela disse que a classe foi muito esclarecedora. Ótimo. A Luciana também agradeceu. E eu agradecer também, em nome da Lina Biotech, por ter aceitado o convidado e por ter feito essa palestra tão motivadora, esclarecedora e respondido nossas perguntas. Então, muito obrigada. Tá bom. Obrigado. Obrigado a vocês. Gente, quem ainda não se inscreveu no Conexão Biotech e está aqui de rolê, por favor, se inscrevam. Amanhã a gente vai ter mais palestras. Vai ser a da Engenharia e Biotecnologia. E tem uma coisa escrita aqui. Bebam água e se cuidem. Regulamenta a Biotech.